Curso básico de hermenêutica. Seguindo o nosso curso, entramos hoje na regra 1. Ler com atenção. Talvez os livros que você vai ver de hermenêutica não tenham isso como regra, porque eles partem do pressuposto que você tem que olhar as escrituras e lê-las com todo cuidado. Mas essa regra, simplesmente de aplicar essa leitura com atenção, vários problemas e alguns textos serão bem interpretados. Leia várias vezes até o texto ficar martelando na mente. Deve-se ler com atenção, observando atentamente como o texto está escrito. Observando pontuações, parênteses, talvez um aparente corte de texto, parágrafos onde não há. No texto, na carta aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 6, um capítulo longo, mas eu separei esse trecho, porque como temos uma estrutura na maior parte das nossas Bíblias, que é um versículo embaixo do outro, às vezes nós não percebemos que lemos alguma coisa errada, embora tenhamos lido todas as palavras corretamente. Faz o exercício, leia esse texto em voz alta. A maior parte das vezes, nós lemos assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por causa da forma que a Escritura se apresenta para nós, um versículo após o outro, nós costumamos cortar uma frase que ela começa no final do versículo 4 e continua no versículo 5. E nós lemos esse começo da frase como se fosse continuação da anterior. Para sermos santos, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aí a parte, nos predestinou para ele, parece que é outra coisa, mas não é isso. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Percebe que uma leitura cuidadosa, a predestinação está ligada ao amor. A escolha não é para que nós vivamos em amor, embora isso não seja o que Paulo coloca aqui nesse texto. A nossa vida em amor deve haver, mas esquecemos da predestinação ligada ao amor. Observe também a cada palavra com cuidado, os pronomes, porque o pronome sempre substitui algum nome, alguma outra palavra. Então, prestar atenção neles para saber de que ele está falando, com quem ele está falando. Leia um versículo bem conhecido, 1 Timóteo 4,12. Paulo diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nos meus tempos de mocidade, vários sermões e palestras ouvi dizendo para nós não desprezarmos a nossa mocidade e aplicando esse mesmo texto que eu li agora. Mas veja, Paulo não está dizendo ninguém despreze a sua mocidade, para as pessoas não desprezarem a mocidade deles e valorizarem essa mocidade. Não é disso. Paulo está falando para Timóteo que ninguém desprezasse a mocidade de Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Talvez alguém diga assim: que coisa estranha. Então fale para as pessoas não me desprezarem. Realmente Paulo fez isso. Quase terminando a primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: se Timóteo for até aí, veja que ninguém o despreze, que ele seja bem recebido, que tenha um apreço por ele. Realmente Paulo fez essa parte. Mas por outro lado, ele instrui o jovem pastor Timóteo, que estava em Éfeso, como ele era jovem, que ele não fosse desprezado. E
o término dessa sentença, Paulo explica como que Timóteo faria isso. Como que você não vai ser desprezado? Você se torna padrão dos fiéis. Se torna um modelo para as pessoas verem. No seu modo de falar, na palavra, no seu modo de agir, no seu procedimento, no amor com que você trata as pessoas, na segurança de fé, o conhecimento das Escrituras e na pureza, a sua santidade, o desejo de viver de maneira pura. Olha a nossa volta, na nossa própria igreja. Os jovens que são corteses, que falam bem com a gente, que agem de maneira correta, que mostram todo esse carinho uns pelos outros, pelos irmãos, que procuram firmeza na palavra de Deus, procuram ler, tirar suas dúvidas e procuram aplicar isso à sua vida, à pureza, esses são bem valorizados, são elogiados na igreja. Ninguém vai desprezá-los. Então, com essa regra, veja, leia com atenção, simplesmente ler, alguns problemas ou mal-entendidos são vencidos. Agora nós temos uma tarefa para aplicar esta regra em casa. Então, lembra, essa tarefa você vai ler apenas esse texto com atenção e vai poder responder a um problema que existe no meio da igreja. É comum se ensinar que se uma pessoa quer uma bênção, ser curado, por exemplo, e ela se aproxima de você e pede que você ore por ela, ela só será curada se tiver fé. Se ela não for curada, é evidente que ela não tinha fé. Leia o texto de Marcos 2, de 1 a 12. E confirme se esse ensino é verdadeiro ou não. É verdade isto? Leia o texto e responda. Mande a resposta, não olhe a resposta de ninguém e a gente fala sobre o resultado dessa leitura no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.